Boa noite! Hoje comentaremos no nosso jornal um dos assuntos mais tuitados e publicados da última semana, o caso Mariana Ferrer. Convidamos a excelente advogada parceira deste programa, Isadora, para responder dúvidas jurídicas básicas que estão envolvidas no caso, como, por exemplo, o que é o crime em questão, qual é a função do Ministério Público e possibilidade ou não de recurso. Roda a vinheta, Isadora, é com você. Medo. O sonho, sensibilidade em uma palavra. Bom, primeiro de tudo, não sou dona da verdade, mas eu me formei em Direito. Olha só que loucura, meu Deus, né? Com sedãozinho ali, você vê meu diploma. Então eu vou responder essas dúvidas jurídicas. Muito obrigada, inclusive, pelo elogio, excelente advogada. Vou responder com base no que eu estudei na faculdade. Não só no que eu estudei, mas no meu trabalho, em artigos que eu já publiquei sobre o tema, meu TCC, minha iniciação científica. Então eu tenho, sim, alguma autoridade para falar sobre isso, não é mesmo? Vamos lá. Mel, mas a Mariana, saiu andando depois do que aconteceu. Você acha que ela fez certo? Sim, a Mariana tomou as medidas cabíveis, corretíssimas depois do ocorrido. Ela foi na delegacia, ela fez o boletim de ocorrência, ela fez o exame de corpo de delito, que é muito importante quando você vai fazer uma denúncia de crime sexual. Ela fez o exame toxicológico e ela também tomou a profilaxia contra ISTs. Se há um crime sexual, crimes sexuais no geral, assim, não só estupro, como no caso. É uma exposição gigante, né? Você se expõe nas redes sociais, você se expõe na delegacia, quem já foi numa delegacia sabe como é que é. Você se expõe para os seus familiares, então é uma exposição que eu entendo como desnecessária se a pessoa realmente não quer denunciar aquele crime, se ela não sofreu alguma coisa, porque é uma exposição realmente muito agressiva e muito invasiva na vida da pessoa. Então, por isso que eu sempre parto do pressuposto que vítima tem presunção de veracidade, né? É essa pessoa que fala, mas ela saiu andando depois do ocorrido. O que você queria que ela fizesse? Que ela saísse gritando numa maca, chorando? Cada vítima reage de um jeito. Mas ela não parecia vulnerável, né, brother? Por que ela não gritou, fugiu na hora? A palavra vulnerável não fui eu que inventei ou as pessoas, é a lei. A lei diz estupro de vulnerável, condição de vulnerabilidade. Então não é o que você acha que é vulnerável, amigão ou amigona. Vulnerabilidade é a condição que determina o discernimento naquele momento que ela tem de decidir, de consentir. Exemplos de vulnerabilidade, pessoa que não tem capacidade de consentir, a lei acha isso. Embriaguez, influência de substâncias tóxicas no organismo, menor de 14 anos, enfermidade ou doença mental. Pois, gente, esse tipo de pergunta, de afirmação, você tenta transferir a capacidade de evitar o estupro para a vítima. Às vezes, a vítima trava, ela entra em estado de choque, ela até coopera, não reage com o estuprador por medo, pela própria vida, ela paralisa de medo. Então não dá para julgar a reação de medo alheio. E agora, o caso acabou? O caso não acabou, graças a Deus, ainda cabe recurso, apesar do Ministério Público ter pedido pela absolvição, por insuficiência de provas, e o juiz ter concordado, agora cabe recurso. Agora, esse caso vai ser julgado por um conjunto de juízes, um colegiado, que a gente diz, né, desembargadores que vão julgar o caso e não só um juiz. E a gente espera que sejam desembargadores e desembargadoras esclarecidos, maravilhosos e progressistas e que a gente consiga reverter isso, né? E qual a função do Ministério Público? É ser o fiscal da lei e também o representante do povo. Então vamos pensar assim, tem dois lados, acusação e defesa perante um crime. O Ministério Público é a acusação. O Ministério Público apresenta a denúncia que vai dar início ao processo, à ação penal. Antes disso, o réu, ele só vira réu quando o Ministério Público oferece a denúncia. Ele entende que tem condições o suficiente para concluir. Beleza, isso aqui é um crime. A gente fala, tem materialidade e tem autoria. Antes disso, na delegacia, quando o policial está investigando, a pessoa, ela é o investigado ou investigada, certo? Ele só acusa o investigado, e aí ele vira réu, quando está com as provas colhidas e com o inquérito. O réu foi absolvido, o Ministério Público pediu pela absolvição, e aí o juiz, com isso em mãos, né, com a opinião da acusação e defesa, ele decidiu também, ele concluiu, eu acho que esse cara aqui é inocente. Tem um peso gigante, né? Quando a própria acusação pede pela absolvição por insuficiência de provas, é bem difícil, né? Então, isso tem uma tristeza, um peso muito grande. Teve força no caso, ela foi voluntariamente com ele, bebeu do copo dele, ela não foi estuprada. Para você concluir isso, você tem que saber exatamente qual que é a definição de estupro. Então, estupro, segundo o artigo 213 do Código Penal Brasileiro, é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, ou praticar, ou permitir que se pratique conjunção carnal ou ato libidinoso. No caso, a denúncia foi feita não
com relação a esse estupro, mas um outro tipo de estupro, que é o estupro de vulnerável, que a Mariana Ferrer parecia estar desacordada sobre a influência de substâncias desconhecidas, tóxicas e tal. Não é necessária a força, é necessária a violência ou grave ameaça, né? Não é necessário você chegar com um revólver, você bater, não é necessário isso. Não, mas nem dava pra ver o sangue na roupa e, tipo, ela saiu andando, sabe? Você fiscalizou, você era o perito que fez o exame de corpo de delito, parabéns. Mariana Ferrer parece, né, pelo laudo que foi divulgado até irregularmente nas redes, que o laudo concluiu que tinha, sim, presença de sêmen e sangue na calcinha, e isso seria um indício de violência sexual, né? E aí eu falo aqui sem ver os autos, apenas com o que foi divulgado na mídia. Também, gente, que não é todo crime sexual que deixa vestígios, né? Muitas vezes a vítima não consegue reagir, ela fica paralisada, fica em choque, ela não consegue reagir, aí não deixa marcas visíveis, né? Não deixa hematomas ou ralado ou coisas do tipo. Mas, para crimes sexuais, o exame de corpo de delito é fundamental para ver se vai ter vestígios. E aí, se não tiver vestígios, o que a gente faz? Acabou? Não, você tem que considerar outro tipo de prova, né? Você considera testemunhas, você considera a filmagem das câmeras, você pode pedir laudo psicológico, essas coisas. A gente pode fazer diante dessa decisão revoltante? A gente pode cobrar as pessoas que decidiram isso, né? A gente pode ir nas redes sociais, do Ministério Público de Santa Catarina, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, cobrar, falar, e aí, gente, o que é isso, né? A gente pode torcer para os desembargadores que vão avaliar o recurso, se tiver recurso, eu imagino que sim, para eles serem pessoas progressistas e que querem acabar com isso. As pessoas precisam ter mais empatia. Se você já sofreu um abuso ou violência sexual, você sabe do que eu tô falando. E se você nunca se colocou no lugar da vítima, comece a se colocar. Sofrer algo que fere o seu corpo, a sua dignidade, a sua verdade, a sua palavra, é algo assim muito, mas muito doloroso. Então, antes de fazer qualquer comentário, duvidando da veracidade da história, desacreditando as vítimas, se coloque no lugar dela. A violência sexual, ela gera não só traumas físicos, mas traumas psicológicos. As vítimas têm vergonha, elas têm culpa, elas têm medo de denunciar. Por que você vai querer aumentar esse trauma? E se fosse você? Gostaria de apoio, de acolhimento, de um abraço? Ou você gostaria que a internet toda apontasse o dedo na sua cara e falasse que você está mentindo, que isso não aconteceu, né? Pensa nisso. Viver no Brasil sendo mulher é viver com um alvo nas costas. Você pode até não concordar com isso, mas é verdade. Não vamos ficar quieta, não. A gente tem que falar a nossa opinião e não deixar que esse caso seja abafado. Beijo.